Oi, nono ano, bom dia, tudo bem com vocês? Seguinte, nossas férias acabaram, tá? E não poderemos voltar às aulas presenciais por conta da pandemia, né, do coronavírus. E como a gente não tem uma previsão certa ainda, né, de como vai ficar a situação, quando as aulas vão voltar, então a gente vai aí ter um encontro semanal com videoaulas, certo? E vocês aí na casa, cada um na sua casa, vai ter que ter uma rotina de estudos, tá? Vocês não podem parar, né, abandonar o barco e falar, a hora que voltar as aulas a gente pega de novo. Não dá tempo, porque se as aulas voltarem daqui a um tempo, 2 meses, 3 meses, vai perder muito tempo e não vai ter como acabar o conteúdo, tá bom? Então, para não perder, né, esse tempo todo aí, nós vamos mantendo com as videoaulas. É assim, né? Vocês sabem que a aprendizagem depende do professor, mas também depende de vocês, né? E nesse momento, a participação de vocês vai ser mais importante do que nunca, né? Então, vocês vão ter que aí acompanhar a apostila, dar uma olhada em alguns textos e, é lógico, ver as nossas videoaulas. Seguinte, a gente já não estava se vendo muito, né? Porque a nossa aula estava sendo quase quinzenal. Agora, então, enfim, né? Nós estamos aí. Como que vai funcionar, gente? Seguinte, através do Google Forms, eu vou disponibilizar, então, eu estou disponibilizando essas aulas, né? Uma aula por semana de ciências biológicas. E a cada aula eu vou elaborar algumas perguntas, ou uma pergunta só que seja um pouco mais elaborada, tá? A aula a gente vai se basear na apostila, certo? Ela não vai fugir do conteúdo, ela vai seguir o cronograma da apostila. Vocês não vão fazer os exercícios da apostila na apostila. Vocês vão responder as questões que a gente colocar, os professores colocarem no Google Forms, certo? Porque lá eu recebo as respostas de vocês, dá para corrigir, dá devolutiva. Além disso, a gente vai marcar um horário específico para tirar dúvida, tá bom? Então, vamos seguindo aí, tá? Usar o que a gente tem nas mãos, né? Usar a tecnologia para nosso favor, né? Porque os casos no Brasil estão aumentando muito, já chegaram em 5 mil casos, tá? Desculpa, 5 mil mortes. Tipo, é bastante coisa. Então, vamos manter a aula assim, né? Até passar tudo isso, certo? Uma hora passa. Vamos lá. Então, só para situar vocês, onde a gente parou? A última aula que eu gravei, né, que foi lá no final de março, né, que a gente já tinha feito uma videoaula, foi a respeito do grupo 2, que eu expliquei a diferença de transformismo e fixismo, as evidências da evolução biológica, que são os fósseis, a anatomia comparada, a bioquímica comparada, que é a comparação de DNA, proteína. Lembra disso? Então, agora a continuação a gente vai falar sobre evolução propriamente dita, ou seja, grupo 3, tá? Então a gente vai começar o grupo 3 hoje, tá bom? Essa matéria, gente, é de extrema importância para a biologia. É o que faz, é o que dá o norte para a biologia, tá bom? É uma das principais matérias, então ela tem que ficar bem compreendida, né, por vocês, não pode ter dúvidas. Então, não esqueça, vai tendo dúvida, vai marcando aí do lado, no dia que a gente for, no horário que for para tirar dúvida, a gente vai marcar esse horário e a gente vai tirar todas as dúvidas, tá bom? É uma matéria que não pode ficar dúvidas, tá? É uma das matérias mais importantes da biologia. Então, vamos lá. A gente vai começar aqui na página 178 do grupo 3, tá? Pensamento evolutivo. Beleza. Vamos pensar na Idade Média. Vamos pensar lá por volta de 1500, né? Onde tinha um poder muito grande da igreja. O que as pessoas acreditavam? Né? Todo mundo basicamente acreditava no fixismo. O que é o fixismo? Né? Deus criou os seres vivos, né? E do jeito que ele criou, os seres vivos estão. Eles mantêm. Ou seja, os seres vivos são imutáveis, tá? Então, se eu pegar um gato atual, não vai existir um ser, um antecessor desse gato que era diferente dele. Não. O gato de hoje é o mesmo gato que foi criado. Então, desde que o gato é gato, ele é desse jeito. Basicamente isso, tá? Então, acreditava-se muito no fixismo, né? No criacionismo junto, ok? Aí, por volta de 1600,
começaram a aparecer alguns cientistas que começaram a questionar isso e falar em transformismo. Ainda não tinha a palavra evolução, tá? Então, o que eles alegavam? Que as espécies iam sofrendo modificações ao longo do tempo, tá? Porém, o que mais, assim, teve repercussão na época, o primeiro, assim, teve uma repercussão muito grande, que foi muito importante para a teoria da evolução, né, foi o Lamarck. O Lamarck, ele é do século XVIII, ele nasceu em 1744, tá? O Jean-Baptiste Lamarck, então ele foi um dos primeiros cientistas, né, dos naturalistas, né, que estudavam o meio ambiente, os seres vivos, a falar que as espécies sofriam transformações. Só que o Lamarck acreditava no criacionismo. O que ele falava? Que Deus criou os seres vivos, né, e os seres vivos iam sofrendo transformações de acordo com a natureza, independente de Deus. Então ele era um criacionista, mas era um evolucionista ao mesmo tempo, tá bom? Quais eram as ideias de Lamarck? Tá? Então, assim, tem gente que fala, Lamarck só falou besteira, né? Não tem nada a ver a teoria dele. Não é bem assim, tá, gente? É lógico, a teoria de Darwin assim, é mais aceita, né, pela ciência, né? A teoria da evolução foi consolidada com a teoria de Darwin. Mas Lamarck, gente, foi extremamente importante. Ele foi um dos primeiros a questionar o transformismo e relatar isso, documentar isso. Tá? Ele foi importantíssimo para começar um estudo da evolução. O que ele falava? Né? Por exemplo, vamos pegar o exemplo da girafa, que é clássico, embora não tenha provas que Lamarck tenha estudado girafa, mas vamos pegar o da girafa, que é clássico. A girafa, né, se fosse na teoria de Lamarck, o que aconteceria? A girafa era um animal que tinha um pescoço curto, né, que se alimentava de arbusto. E aí esse arbusto, a vegetação arbustiva acabou. O que a girafa fez? Começou a esticar o pescoço para pegar as folhas das árvores para se alimentar. Nessa de ficar esticando, forçando o pescoço para pegar a folha da árvore, o que aconteceu com o pescoço da girafa? Esticava. Ou seja, essa lei de Lamarck chama lei do uso e desuso. Quanto mais você usa um órgão, mais ele hipertrofia. Quanto menos você usa, mais ele atrofia, vai diminuindo, perdendo a função. Tá? Isso não é tão mentira. Vamos ver a musculação. Quanto mais você usa os músculos, mais os músculos crescem. Quanto menos você usa, vamos pensar uma pessoa que sofreu um acidente, ficou um ano na cama. A perna dela, ela ficou sem andar, a perna dela atrofia. Então ela não tem força nem para andar, tem que fazer fisioterapia. Então, num certo limite, é verdade isso. Só que não a esse ponto de, por exemplo, o coelho querer escutar um predador lá no meio da mata, forçando ali a orelha para escutar, a orelha foi crescendo, tá? Não nesse nível. Então, assim, o Lamarck acabou sendo um nível assim, exagerado nas modificações do corpo, certo? Então, ele falava que o meio ambiente forçava o ser vivo a sofrer uma modificação, tá? Então, querendo ver o caso da girafa. Vamos pegar o caso do flamingo, que são aquelas aves de pernas altas, né? Aves pernaltas. O que ele falaria sobre os flamingos? Que o flamingo tinha perna baixinha, perna comum. Aí o ambiente alagou. O flamingo começou a se esticar, a perna dele aumentou. Tá? Ou seja, o meio ambiente impôs, fez o ser vivo mudar. E não é bem assim que acontece. Tá? Essa é uma das leis de Lamarck, o uso e desuso. Outra lei de Lamarck é a herança dos caracteres adquiridos. Então, por exemplo, o flamingo lá esticou a perna, que foi esticando, a perna aumentou. Essa característica que ele ganhou ao longo da vida passava para os descendentes. Entendeu? Ou seja, lei dos caracteres adquiridos. Então, gente, quando fala que o meio ambiente fez o ser vivo mudar, o ambiente impôs a mudança, tá? O ser vivo mudou para se adaptar àquela situação, tudo isso é Lamarck, certo? É assim, ele teve a teoria dele, foi a primeira ali, né, a ser seriamente defendida, né, com estudos, né, com teorias, né, com registro comprovado e tal, mas muitos não aceitaram a teoria dele, porque realmente parece um absurdo isso, né? Um flamingo vai lá, estica a perna aumenta, um coelho vai lá, força a orelha para ouvir, a orelha aumenta. Parece meio absurdo mesmo, né? Beleza. Então, Lamarck, o ambiente impõe a mudança
ele força o ser vivo a mudar de acordo com aquela necessidade. Ponto. Tá? É como se, por exemplo, tivesse um dilúvio, né? O mundo inteiro fosse só água, não tinha mais ambiente terrestre, e a gente que é terrestre começar a criar cauda e sair nadando por aí, criar brânquia, respirar por brânquia, entendeu? Mais ou menos isso, tá? Não acontece. Enfim. Darwin veio no outro século XIX, tá? Darwin fez o que de importante? Darwin, ele foi, com 22 anos só, ele embarcou num navio chamado Beagle, que era uma expedição na Inglaterra. E ele ficou 5 anos embarcado nesse navio, ia parando em ilhas, né, em países do hemisfério sul, a maioria, e ele foi fazendo pesquisa, né, ele foi anotando os dados, fazendo desenhos de animais, né, de plantas, e ele foi catalogando tudo, tá? Um dos estudos que chamou a atenção de Darwin foi a ilha de Galápagos. Lá tinha tinha uns pássaros chamados tentilhões, eram todos da mesma espécie, só que apesar de eles serem da mesma espécie, eles tinham um bico de formato diferente. E ele observou que cada bico estava adaptado ao tipo de alimentação, tá? Então, o Darwin falava muito em adaptação, que os animais estavam adaptados ao ambiente onde eles viviam, adaptados às suas necessidades, mas não que o ambiente fez o bico ficar daquele jeito, tá? Nessa ilha só tem sementes duras para comer, então meu bico vai se transformar num bico forte. Não. O que o Darwin falava? Seleção natural. O que é isso? Seleção natural é quando dentro de uma espécie tem uma variedade, seja de cor, tamanho, ou no caso pássaro, formato do bico, tá? E aquela característica que for mais vantajosa para aquele ambiente acaba se sobressaindo, tá? Vamos pegar um exemplo de seleção natural, comparando com Lamarck. Vamos pensar no caso dos flamingos de pernas altas, tá? O que o Darwin falaria dos flamingos hoje? Que na população de flamingos já existia flamingo com perna baixa, com perna média e com perna alta, tá? E os 3 grupos ali de flamingos, as variedades da mesma espécie, coexistiam, viviam ali naquele ambiente. De repente o ambiente alagou. Qual das 3 espécies, das 3 variações da mesma espécie, qual dos 3 ia ter vantagem naquele ambiente? O de perninha baixa, o de perna média e o de perna alta? O de perna alta? O que acontecia com os outros mais baixinhos? Morriam, não conseguiam se alimentar, morriam afogado, tá? Ou seja, o ambiente selecionava aquela característica mais vantajosa, só que a característica já estava na população, ou seja, uma mesma espécie tem várias diferenças entre os indivíduos. Por exemplo, a espécie humana tem indivíduo branco, tem indivíduo negro, tem indivíduo magro, tem indivíduo mais gordo, tem indivíduo mais peludinho, menos peludo, enfim, alto, baixo, a variação é enorme, tá? Ou seja, o ambiente vai selecionar a variação que for mais vantajosa naquele ambiente. É que no ser humano é um pouco diferente, porque se eu for viver no Polo Norte, eu vou conseguir viver mesmo sendo magro e sem pelo? Vou, porque o ser humano se adapta. De que jeito? Eu vou ter roupas especiais, vou ter uma casa com aquecedor, vou ter coisas específicas, né? Então, o homem, o ser humano, é um pouco diferente na evolução, porque ele acaba se adaptando ao ambiente por causa da tecnologia. Então, pode existir homem branco na África, homem negro na Europa e assim por diante. Qual é a vantagem da pele negra em relação ao sol? Uma proteção maior. Qual é a desvantagem? Precisa tomar mais sol para produzir vitamina D. E se a pessoa mora lá no norte da Europa e é negro, vai ter vitamina D suficiente? Não. Aí o que vai acontecer? Que essa pessoa vai morrer? Não. Ela pode simplesmente tomar um suplemento à base de vitamina D. Então o ser humano ele é muito adaptativo, ele se adapta muito bem ao ambiente por causa disso. Tá? Agora os animais, as plantas, não. Né? Eles acabam aí sofrendo as consequências da seleção natural de uma forma mais severa. Então, gente, seleção natural é isso. O que o Darwin não sabia? Tá? O que Darwin morreu sem saber? Ele morreu sem saber de onde vinha essa variação. Ele não entendia porque dentro de uma mesma espécie tinha uma diversidade de seres vivos, um alto, um baixo, um com tal cor, outro contra cor. Ele não sabia de onde vinha isso, porque ele não conhecia genética. Gente, genética surgiu no século XX, não tinha genética ainda. Tá? Então, ele, infelizmente, ele morreu sem saber de onde vinha essa variedade. Certo? Entender a diferença entre o pensamento Lamarck e Darwin. Mas por que o professor Lamarck é um absurdo, então, o pensamento dele? Não, não é tão absurdo.
tá? Porque tem coisas que fazem sentido, né? Eu não sei se eu contei já para vocês aquele caso dos camundongos africanos que foram estudados, na verdade ratos africanos, né, que vivem bastante tempo. Eles pegaram uma fêmea e um macho e toda vez que eles estavam em fase reprodutiva separavam os dois, tá? Para não ter filhotes, para não atrapalhar o experimento. E alimentava. Toda vez que alimentava com amêndoa, eles tomavam choque. Depois de 2 anos alimentando eles e privando de comida, eles aprenderam que mesmo quando eles estavam com fome e só tinha amêndoa para comer, eles não comiam mais. Porque a maioria dos animais aprende por associação. Então ele comeu aquilo lá, aquele sabor leva um choque, leva uma dor, ele não come mais. Demora um pouco para aprender, mas aprende. Tá? Então os ratos aprenderam por associação ali durante 2, 3 anos de experimento que não podia comer amêndoas. A hora que eles realmente aprenderam que não podia comer amêndoa, o cientista colocou os dois para cruzar e tiveram aninhado lá de ratos. Os ratos filhotes nasceram não comendo amêndoas. Como você explica isso? Volta em qual questão? O lamarckismo, tá? Que é uma característica adquirida ao longo da vida e passada para os descendentes. Tá? Então, assim, o que o Lamarck falou não é tão absurdo. É que o jeito, né, que foi falado, os experimentos dele, né, as observações, às vezes acabavam sendo exagerada, entendeu? Então, o Lamarck tem uma certa razão em relação à evolução, e Darwin também, óbvio. Darwin, gente, não chegou sozinho nessa conclusão. Teve um cientista inglês também, assim como Darwin, que chegou nas mesmas teorias de Darwin, chamado Alfred Wallace, tá? Só que por que Darwin ganhou a fama? Porque foi ele que publicou o livro primeiro, A Origem das Espécies, que explicava a teoria da evolução com muita clareza, com muitos exemplos, uma teoria muito convincente. Tá? Quando Darwin publicou lá em 1858 o livro A Origem das Espécies, gente, a biologia tomou outro rumo. Tá? A ciência assim, teve uma revolução, porque as teorias dele eram muito embasadas, tá? Muito bem colocadas, muito estudadas, detalhadas, muito bem provadas, digamos, né? E o Wallace chegou nas mesmas teorias, tá? Só que o Darwin teve a fama porque publicou o primeiro livro. E é lógico, né? Darwin era de família rica, né? O Wallace família mais pobre, né? Então já começa a ver por aí, né? Aqui, gente, na página 179 tem um mapinha que é o trajeto que o navio Beagle, né, onde estava o Darwin, fez, tá? Principalmente aqui pelo hemisfério sul, tá bom? Dê uma olhada aí que é interessante. Outra coisa, vamos lá, diferença do lamarckismo e darwinismo, exemplo do coelho. Aqui, gente, na página 181, ele está comentando sobre a variabilidade, tá? Que é aquilo que eu comentei com vocês. Essa variabilidade genética, essa diferença causada pela reprodução sexuada, né? Pode ver, você pegar, faz conta que o seu pai e sua mãe tenham mais 100 filhos, tá? É o mesmo pai e a mesma mãe. Lógico que não tem como ter 100 filhos, mas tudo bem. Nenhum vai ser igual a você, mesmo sendo o mesmo pai e a mesma mãe. A reprodução sexuada, ela causa essa variabilidade genética, tá? Só que o Darwin não sabia explicar de onde vinha essa variabilidade, que hoje a gente sabe, tá? Que tem a ver com mutação e com crossing over. Quando um ser vivo vai produzir os gametas, né, as células reprodutivas, o espermatozoide, o óvulo, né, no caso do homem e da mulher, ocorre uma mistura lá entre os genes, tá? Vocês vão aprender isso um pouco mais para frente. E essa mistura faz com que ninguém seja igual a ninguém. Tá? Você pode até ser parecido fisicamente com alguém, né? Alguns traços parecidos, tá? Uma coincidência. Mas igual não é ninguém, é igual a ninguém. Até os gêmeos idênticos, que têm a mesma genética, eles têm diferenças. Por só a posição em estar no útero em posições diferentes já é diferente. Tá? Então, gente, é basicamente isso, tá? Só recapitulando rapidinho, Lamarck foi sim hiper importante para a ciência e para a teoria da evolução. Na época não tinha uma evolução, era transformismo apenas. Só que ele falava que o ambiente que fazia o ser vivo mudar. Então o ambiente exigia aquela mudança, era uma mudança direcionada para aquela função. Agora Darwin não. Darwin falava que já tinha uma variação na mesma espécie, uma variação de características entre os seres vivos. E aí o ambiente selecionaria aquela que era mais vantajosa, certo? Aí, pessoal, eu vou pedir para vocês lerem o texto da página 184. A questão que eu vou pedir para vocês fazerem no Google Forms, me enviar,
é com base no texto da página 184. É lógico, quem quiser dar uma lida aí na teoria, né, saber um pouco mais de detalhes sobre a viagem do Darwin, um pouquinho mais sobre a vida, a história da vida do Lamarck, né, é interessante, óbvio, né? Mas assim, o que eu vou cobrar para a questão vai ser a página 184, o texto, certo? Então, pessoal, é isso. Mais do que nunca, a gente precisa agora do esforço de vocês, tá? Da dedicação de vocês. Vocês não podem pôr na cabeça que estão de férias, tá? Que na verdade não são férias, tá? A gente está passando por uma situação super complicada, né? E para não perder o conteúdo, a gente não ficar muito atrasado, não perder o ano, a gente vai fazer desse jeito, tá bom? E qualquer dúvida, a gente vai ter horário para tirar dúvida. Vocês têm liberdade comigo para mandar alguma coisa de repente no WhatsApp, tá bom? Pessoal, é isso aí. Bom dia para vocês. Estou com muitas saudades, mas por enquanto vamos manter aí um afastamento por alguns meses ainda, tá bom? Bom dia, pessoal.